Quero ler um texto da Bíblia com vocês para uma breve reflexão. O Evangelho de João, capítulo 17. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aparelho móvel. E aí também quero pedir o seguinte, se você pode manter a sua Bíblia aberta, se você tem o livro, e se você está com o aparelho, com o eletrônico, então você pode deixá-lo de certa maneira que a gente vai voltar para algumas frases desse texto enquanto a gente faz essa reflexão. Capítulo 17 do Evangelho de João. Eu estou fazendo a leitura na nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje. É uma tradução, como sabem, da Sociedade Bíblica do Brasil. E lá em Jardim Camburi, essa tem sido a versão oficial para os cultos públicos. E eu já me acostumei tanto que eu continuo usando. João 17. Você quer ficar em pé um instantinho? Só por um momento vocês vão sentar daqui a pouco, vão permanecer um tempo maior sentados. João 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e então disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo, antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os destes para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem e agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Jesus continua a sua oração. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um. Guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus, por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. E em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isto para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Jesus diz ainda: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um.
Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, eu quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Graças a Deus. Versículo 23. A frase que aqui se encontra é essa: para que eles sejam completamente unidos. Você pode tomar assento. Queridos, desde as primeiras páginas da Bíblia, nós percebemos sem nenhuma dificuldade que Deus nos criou para relacionamentos. Essa percepção é muito clara para nós ali, que Deus não nos criou para viver isolados uns dos outros. Deus não nos criou para viver uma vida solitária, uma vida reclusa. Deus nos fez para compartilhar a vida com outras pessoas. Aí a gente olha todo o desenvolvimento da história e a gente percebe que logo naquele começo ainda, no capítulo 3 do livro do Gênesis, pela interferência de Satanás na história humana, o ser humano passou a experimentar uma realidade diferente. Agora, afastado de Deus, perdeu o privilégio da presença e do relacionamento cotidiano com Deus. Esse mesmo ser humano inicia agora uma trajetória de distanciamento também entre o próprio ser humano. E aí a gente passa por todo o período do Velho Testamento e a gente observa todo o projeto que Deus realizou ao longo de toda aquela história para restaurar aquele estado em que o ser humano foi criado. Ou seja, de um relacionamento harmonioso entre as pessoas e Ele, Deus. E, ao mesmo tempo, um relacionamento de amor, de interação, de conexão entre as pessoas. E quando Jesus vem exatamente dentro desse contexto. As palavras de Jesus, tantas vezes, elas estão exatamente nessa direção. E quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós todos somos evidentemente advertidos a respeito dessas duas dimensões em que o amor de Deus é revelado. A dimensão vertical, ou seja, Deus, através de Jesus, Ele vem à terra para restaurar o relacionamento antes rompido, relacionamento com o ser humano. É por isso que quando o anúncio da vinda de Jesus se faz, Jesus é chamado de o Emanuel. O que significa Emanuel? Deus está conosco. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que a cruz ela é completa se nós incluímos a sua haste horizontal. Então, o mesmo amor de Deus que nos une novamente a Ele, é exatamente esse amor que nos aproxima também uns dos outros. E muitas vezes essa dimensão, a dimensão horizontal da obra de Deus, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, tem sido ignorada ou tem sido esquecida por N razões que não dá para a gente levantar aqui. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Efésios, na verdade, o assunto, se a gente quiser sintetizar a carta aos Efésios, a gente pode dizer que é uma descrição da nova sociedade que Deus está construindo na terra. Uma nova humanidade que Deus está construindo. Essa nova humanidade, na visão de Paulo, e também a nossa, é a igreja.
A igreja é o protótipo da vida que Deus tem planejado para o ser humano. Quando as pessoas de fora olham para a igreja, o ideal é que elas olhassem, analisassem, considerassem e dissessem: é assim que se vive no céu. Essa é a vida que Deus planejou para o ser humano. Será que as pessoas podem ver isso na igreja hoje? Capítulo 2 de Efésios, mencionei essa carta. O apóstolo Paulo escreve dizendo que em Cristo nós todos fomos aproximados uns dos outros. As barreiras foram derrubadas. Então Cristo nos aproxima uns dos outros, é exatamente isso que aparece ali, independente das diferenças que há entre nós. Independente do histórico que cada um de nós tem, da nossa história pregressa, o Senhor Jesus Cristo nos aproxima, Ele nos torna uma nova, Ele traz para nós uma nova realidade. Ou seja, Deus quer para a minha vida e para a sua vida essa comunidade que deve ser a igreja. Lamentavelmente, muitos cristãos ignoram esse aspecto da obra de Cristo. Infelizmente, muitas vezes nós temos construído barreiras nos relacionamentos. Muitas vezes temos assumido um estilo de vida completamente de isolamento, sem comunhão. Tantas vezes, dentro da igreja cristã, a igreja de Jesus, aquela filosofia de cada um por si, Deus por todo mundo é o que tem prevalecido. Mas é claro, amados, que não é esse o desejo de Deus. Nós precisamos ver a restauração dessa dimensão comunitária da igreja. O Senhor Jesus Cristo, nesta oração, você leu comigo. Você sabe que, normalmente, a nossa oração é aquele contexto em que nós expressamos os desejos mais profundos do nosso coração. Normalmente. João capítulo 17 registra, dentre as orações que nós encontramos nos evangelhos, a mais longa oração que Jesus fez. E você percebe o tom de Jesus, é um tom de despedida, naturalmente, porque desde o capítulo 14 é isso que acontece, Jesus está preparando os discípulos para a sua volta, mas nesse texto que você percebe é toda essa ênfase de Jesus, muito forte, a respeito da maneira como seus discípulos deveriam viver, como eles deveriam viver. Esse é o tema principal da oração de Jesus, dentre vários assuntos que ele trata na sua oração. E eu penso que, a partir do exemplo que o próprio Jesus deu, ele está procurando, mais uma vez, ensinar aos discípulos daquela época, e a nós também, o que significa uma vida em comunidade. E aí alguns fatores, eu vou mencionar 4 rapidamente, quanto a este assunto. Primeiro deles, Deus, o próprio Deus é a referência para a nossa vida de comunidade. O próprio Deus é a referência. Se você olha para o versículo 11, aí no seu texto, a oração de Jesus, ele vai dizer o seguinte: para que eles sejam um, e Jesus diz assim, assim como tu e eu somos um. Assim como, ou seja, de maneira semelhante, a semelhança do que acontece entre nós, Jesus está dizendo para Deus na sua oração, que eles sejam assim. No versículo 21, Jesus se expressa dessa maneira, e peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo. Eu peço que também isso aconteça com eles. Ainda mais, versículo 22, Jesus aborda o assunto com palavras semelhantes. Ele diz assim, no versículo 22, a fim de que eles possam ser um, assim como tu e eu
somos um. Capítulo 10 de João, verso 30, lá Jesus tem aquela expressãozinha dizendo, eu e o Pai somos um. Você sabe, Jesus está usando aqui o chamado mistério da Trindade. O fato de que Deus é um só, nós como cristãos, nós não cremos em 3 deuses, Deus é um só, a essência divina é única, mas esse Deus único, ele se revela, ele se manifesta, ou tem se manifestado em 3 pessoas distintas. Lembrando que Deus não é propriamente uma energia cósmica, uma força impessoal, mas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são personalidades. E o que Jesus está dizendo é que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo existe uma perfeita unidade. E a oração de Jesus, ela é extremamente ousada quando ele diz, Deus, o que eu peço ao Senhor é que essa mesma unidade que existe entre nós, entre a Trindade, seja a unidade entre eles. Gente, que coisa que Jesus está falando com o Pai. Que coisa. É algo fantástico que ele está pedindo. Você que conhece a história da revelação, a história bíblica, você percebe todo o significado da ação ao longo da história da redenção das 3 pessoas. Deus Pai agindo na criação e no sustento de todas as coisas, Deus Filho agindo como o Salvador, o Redentor, e o Deus Espírito Santo, o Consolador, que dá continuidade à obra que o Senhor Jesus começou a fazer, ele começou a realizar. O sonho de Jesus está bem expresso nessas palavras. Ele diz, vocês querem um modelo para o tipo de relacionamento que deve acontecer na igreja? Ele diz, pensem na Trindade. Deus é o modelo. Deus é o exemplo. Aquela unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A oração de Jesus é para que essa seja também a unidade que há entre nós. Você sabe que tem se escrito muito sobre isso. Quando Jesus estava na cruz, aquela palavra de Jesus, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou em acordo com os estudiosos que dizem que muito maior a dor que Jesus sentiu, muito maior do que a dor dos cravos, de toda a zombaria, foi aquele momento, porque Jesus nunca estivera separado de Deus, Pai. Nunca. E ali pelo fato dele assumir, tomar sobre ele os nossos pecados, aquele foi o momento em que houve separação e Jesus disse, por que me abandonaste? Nunca estiveram separados. Como é que nós podemos imaginar uma igreja vivendo comunidade assim? Olhando para o modelo, olhando para Deus como referência. Segundo fato que quero mencionar, que a vida de comunidade, segundo a oração de Jesus, ela vai nos identificar como discípulos de Cristo. Como discípulos. Nós seremos identificados como discípulos por essa vida de comunidade. No versículo 9, se você quer observar aí, Jesus diz assim na oração, eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste. Olha só, essa não é uma oração que Jesus faz em favor de todos, indiscriminadamente. Não. Jesus diz, Pai, nesse momento eu estou orando por eles. E lembrando que Jesus inclui na sua oração nós que estamos aqui hoje, aqueles que ainda haveriam de crer. Mas há uma separação muito nítida na palavra de Jesus. É os discípulos. Então, Jesus diz claramente, eu peço em favor deles, não do mundo. No versículo 6, ele já havia dito o seguinte, eles, os discípulos, pertencem a mim. Eles eram teus, lá no verso 6,
e tu os destes a mim. Jesus torna isso muito, muito claro. Quando a gente observa essa palavra de Jesus, ele está falando assim: esses que eu estou mencionando não pertencem mais ao mundo. Agora eles pertencem ao Senhor. E no verso 14, aí Jesus ainda diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Como eu também não sou. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui é alguma coisa que tem a ver comigo e com você, que somos discípulos. E o que ele está dizendo é que esse estilo de vida, de unidade, de comunidade, precisa nos caracterizar como discípulos. Em nenhum momento Jesus vai dizer, e a gente sabe disso pela leitura dos evangelhos, a respeito de uma série de características que nós temos e realmente devemos ter como cristãos. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a nossa verdadeira identidade tem a ver com o estilo de vida que nos caracteriza, na relação, no relacionamento uns com os outros. Quando Jesus fala isso, ele fala com grande autoridade, não é? Porque Jesus poderia ter se dedicado a liderar uma igreja naquela época, digamos assim, muito grande. E ontem lembramos isso. Jesus exerceu o seu ministério predominantemente para um pequeno grupo. E quando Jesus chama aquele grupo para perto dele, o texto de Marcos capítulo 3, a partir do verso 13, diz isso. Jesus os chamou para ficar com ele. E você sabe o que aconteceu. Durante todo aquele período, Jesus conviveu com aquele grupo. Eles estavam juntos em todas as circunstâncias. Eles viveram momentos difíceis. Eles enfrentaram juntos a tempestade no mar da Galileia. Eles estavam juntos quando Jesus é celebrado na sua entrada em Jerusalém e as pessoas vão aclamando, dizendo: Hosana ao que vem em nome de Davi, e daí por diante. Jesus escolheu viver assim. Ele escolheu viver. Jesus estava, de certa maneira, modelando a comunidade que ele entendia e entende deve ser a sua igreja. Aí você fala: mas pastor, isso quer dizer que ser uma igreja grande, de 500 mil, 2 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil membros, está errado? Não. Depende da estrutura que essa igreja usa. Se o jeito de ser dessa igreja permite que as pessoas vivam daquela maneira como Jesus viveu com os seus, ótimo. Não importa. Ela pode ter 100, 200, 300, 500 mil pessoas. Não importa. Mas cada pessoa tem um grupo de referência, onde ela compartilha a sua vida ali. Onde ela exerce o ministério que Deus deu para ela e onde ela recebe o ministério de Deus também, através de outras pessoas. Ao fazer essa diferenciação, Jesus fala sobre a expectativa que ele tem em relação a nós. Os discípulos são aqueles que foram separados do mundo no sentido de que agora pertencem a uma nova sociedade. E a principal característica na oração de Jesus deve ser esse estilo de vida, vida compartilhada. Outro fato que quero mencionar, olhando a oração de Jesus, é que, às vezes a gente falando sobre isso, a todos nós surge a seguinte questão: mas como é que isso é possível, né? O ser humano é tão complexo. Os relacionamentos humanos são de alta complexidade. E é verdade. É verdade. Mas aí nós temos algo, eu acho, extraordinário. É que Deus nos capacita para essa vida quando Ele nos dá a nova natureza que recebemos em Cristo. Em outras palavras, isso é uma impossibilidade para o não cristão. O que vai caracterizar o não cristão exatamente são essas barreiras, esses preconceitos, essas dificuldades, a fofoca, a maledicência, os atritos e tudo mais. A dificuldade em viver uma vida compartilhada. Mas no versículo 22 desse texto, o Senhor Jesus ora assim: a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles. Agora, gente, por favor, olha o que Jesus fala na sequência. A fim de que possam ser um como nós. Que Jesus está dizendo: a natureza divina que o Senhor me deu, eu compartilhei com eles
com o objetivo de que eles possam ser um, ou seja, viver ou expressar essa vida de comunidade, essa vida comunitária. Amados, eu penso que nós todos nos identificamos com essa questão. O pecado, ele tirou do ser humano essa predisposição para uma vida compartilhada, para todo esse estilo esse jeito de viver próximo, amando as pessoas, compartilhando nas necessidades e recebendo também um compartilhamento. Nós todos fomos aleijados pelo pecado para relacionamentos profundos. Todos nós fomos. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Mas aí vem a obra de restauração que o Senhor Jesus faz. Aquilo que o Senhor Jesus faz na nossa vida, a maneira como Ele trabalha em nós. O pecado roubou a nossa condição original, a nossa possibilidade de comunhão, a nossa natureza humana, que ainda persiste tantas vezes em nos dirigir. Ela é individualista, ela é egoísta, ela é preconceituosa e a sua tendência é construir muros e não construir pontes. Essa é a natureza humana. Por isso Jesus diz, eu dei para eles a natureza divina, a natureza do Senhor, para que eles possam ser um. Depois de alguns anos vivendo a experiência de uma igreja formatada e tudo na igreja girando em torno dos grupos pequenos, eu já aprendi isso, estou calejado a respeito disso. A vida comunitária é um milagre de Deus. Ou nós temos a manifestação do poder de Deus e isso se torna algo concreto, uma igreja que vive comunidade, ou não acontece. Não basta boa vontade. É algo que só Deus pode fazer. Quando nós queremos, quando nós nos dispomos. E é mais ou menos o que o Senhor Jesus está falando aqui. A vida comunitária é um milagre de Deus. Ele nos dá uma nova natureza. E Ele nos capacita para um novo tipo de relacionamento. Em que nós, agora sim, podemos estar juntos. Podemos compartilhar a vida sendo pessoas tão diferentes, porque existe um fator unificador, que é a presença de Jesus. Que é a presença de Jesus. Então, eu quero dizer para você isso. O desafio é grande, mas nós temos o poder, porque nós temos a natureza divina em nós. Jesus compartilhou conosco a natureza do Pai. Por isso é perfeitamente possível. Por isso a gente pode conseguir. E aí a gente vai observar esse último destaque que eu quero fazer no texto de João 17. É que a vida comunitária, a vida de comunidade é a nossa pregação mais efetiva. Queridos, a gente precisa lembrar que as pessoas estão cansadas de discurso. O mundo está cansado de conversa fiada, de blá, blá, blá. Por isso que hoje não funciona muito mais, embora nós precisemos continuar aproveitando cada oportunidade para falar, mas hoje não funciona muito mais chegar para alguém, olha, sabe, queria falar sobre Jesus, porque Jesus é maravilhoso e tudo mais, é o meu Salvador e Senhor, e a pessoa abre um olhão enorme, fica olhando para você e fala, mas e a sua vida, como é que é? O que esse Jesus tem feito na sua vida? As pessoas querem ver muito mais do que escutar. A gente olha para o cenário tão vasto do mundo, e algumas partes especialmente, eu penso lá no Brasil. No Brasil tem alguns lugares onde você tropeça nas igrejas hoje. Nós temos uma igreja que organizamos num bairro lá em Vitória, que eu, um dia estando lá, verifiquei que num espaço assim, de mais ou menos uns 50 metros, havia pelo menos 6 igrejas, com nomes assim, os mais estranhos. Eu não condeno isso.
Eu acho que se Deus permite, Deus vai alcançar alguém através daquelas igrejas. Pode ter o nome mais, pode ter as práticas mais estranhas, mas Deus está permitindo. Mas aí eu pergunto, quando a gente fala que o Brasil daqui a pouco será um país com maioria evangélica, você pergunta, e daí? A roubalheira, a corrupção, a mentira, a violência. Temos coisas maravilhosas no Brasil, vocês sabem disso. Mas por que não há uma mudança no país? Então, isso quer dizer que não é simplesmente pelo número de igrejas, pelo número de pessoas que se dizem evangélicas, porque as pessoas lá de fora estão olhando e perguntando que diferença faz. E, lamentavelmente, tantas vezes, cristãos estão vivendo uma vida que o incrédulo diz, mas aquele outro vizinho ali que não é cristão vive melhor. Por que eu quero a fé professada por essa família? Por isso Jesus falou, queridos. Jesus fala na sua oração, ele diz, quando ele está falando sobre o ser um, ele fala assim, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo saiba que o Senhor, falando com o Pai, o Senhor me enviou. O que as pessoas precisam hoje é ver. As pessoas precisam olhar para nós, não apenas na minha vida pessoal, mas nela também, na minha vida familiar, mas elas precisam ver naquilo que eu chamo de comunidade, naquilo que eu chamo de igreja. Elas precisam ver que ali existe aceitação. As pessoas são aceitas, independente da sua classe social, econômica. Uma igreja inclusiva, como Jesus foi. Elas precisam observar que ali existe amor incondicional. As pessoas não são amadas pelo que elas são, independente do que elas são amadas com um sonho do que elas virão a ser por causa de Jesus. As pessoas serão impactadas quando elas observarem que no nosso meio existe perdão, existe cuidado uns com os outros. Nós servimos uns aos outros, conforme o modelo de Jesus que disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Agora, quando as pessoas olham para nós como cristãos, o que elas percebem é indiferença, elas percebem que nós brigamos entre nós mais do que as pessoas lá de fora, que entre nós há mais fofoca e maledicência do que entre os colegas de trabalho que não são cristãos. Quando elas percebem que nós optamos por um estilo de vida isolada completamente, nós não somos pessoas voltadas para relacionamentos redentores, que há entre nós mágoas, pessoas magoadas, feridas, que há divisões entre nós, essas pessoas não vão querer o evangelho de Jesus que nós professamos. Não vão. Então, elas vão em busca de algum tipo de meditação, algum tipo de seita oriental, alguma coisa, porque elas entendem que o que nós professamos como evangelho não está funcionando. Então, Jesus, nesta oração, ele fala, vocês precisam ser viver em unidade, para que o mundo creia, para que o mundo veja que o Pai me enviou. Essa é a oração de Jesus, que ele fez por mim, que ele fez por você. Deus é a referência para a nossa vida de comunidade. Jesus fala, assim como eu e o Senhor. Essa vida nos identifica como discípulos. Jesus orou pelos discípulos. Essa vida de comunidade, nós só podemos vivê-la com a capacitação que vem de Deus. Não é uma coisa natural. Simplesmente na força do braço, na força humana. E esta é a maneira como o mundo vai perceber que Jesus realmente é a esperança para o mundo, para as pessoas. E aí a gente pergunta, e eu sei que a essa altura você talvez já esteja raciocinando dessa maneira, como é possível viver essa vida de comunidade? Queridos, o que eu estou falando para vocês nesta manhã, eu falei dezenas de vezes para as duas igrejas onde exerci o pastorado. Barra da Tijuca e Jardim Camboriú durante alguns anos. Mas sabe o que eu descobri mais tarde?
que numa igreja só de atacado, isso não tinha como acontecer. Não tinha como. Não tinha como. Então, eu fui levado, e creio que por Deus, à percepção de que essa vida de comunidade, para que ela seja concreta, para que ela aconteça, é preciso voltar para o exemplo de Jesus. 8, 10, 12, 15 pessoas. É ali que a vida de comunidade acontece. Queremos reuniões maravilhosas. Queremos encontros como desta manhã, com uma música maravilhosa, louvando a Deus, celebrando a Deus. Queremos grandes encontros, mas vamos entender que os grandes encontros não atendem à demanda bíblica para a vida de comunidade. Isso só é possível acontecer nos grupos menores, porque ali é possível ter, através da convivência, isso gera intimidade. E a intimidade vai gerar confiança. Isso vai resultar em cuidado uns com os outros. E toda essa dinâmica, quando a gente leva nossos amigos, então, para um encontro, pode ser para um churrasco na beira da praia, mas a gente traz pessoas para o nosso convívio. Elas vão chegar ali, elas vão olhar para nós. Às vezes não vão falar nada, mas elas vão dizer lá dentro, isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente. Eu poderia citar para vocês algumas dezenas de situações. Uma delas é um casal que estava separado por já há algum tempo, e aquele casal foi a um culto em nossa igreja, e nós identificamos aquele casal, e então a gente procurou saber a realidade deles. Eles estavam procurando ajuda, de alguma maneira, porque eles queriam encontrar uma forma de reatar o casamento deles. E eles tinham passado por várias igrejas, já tinham assistido cultos em várias igrejas. Eu imagino que aqueles cultos foram bênção para a vida deles, mas a necessidade deles era muito específica. Então, nós encaminhamos aquele casal para um pequeno grupo. E já no primeiro encontro, aquele casal foi muito impactado. E para resumir a história, um dos momentos mais especiais daquele pequeno grupo foi quando nós refizemos o casamento deles. Eles chamaram os amigos na casa deles e foi uma festa linda. E eles hoje estão na bênção de Deus. Deus faz isso. Deus faz isso, mas naquele caso, eles não foram atendidos na sua necessidade, eles não foram impactados pelos grandes grupos. Foi quando eles viram uma comunidade de amor, foram abraçados, aceitos ali. É que isso abriu a porta para que Deus restaurasse a vida deles, o casamento deles. Isso tem acontecido em tantos lugares, essa referência. E eu espero, queridos, que Deus continue a abençoar vocês e que isso vá se tornando também um processo. Tenham paciência, gente, tenham paciência. Lá na igreja, nós começamos com 5 pequenos grupos e todo mundo estava, não, eu quero. Eu disse, por favor, nós não temos grupos pequenos para todo mundo agora. Não adianta eu chegar para a igreja e falar assim, irmãos, a partir do próximo final de semana, a nossa secretaria já está dividindo os grupos, dividir a igreja toda em grupos pequenos. Eu já chamei um grupo aqui, já treinei, vamos começar a semana que vem. Vamos ser uma igreja em grupos pequenos. Eu sabia que isso não duraria 3 meses se fizesse assim. Não duraria. Então, eu dizia, olha, vamos ter paciência. Primeiro grupo de membros da igreja, depois de preparar um grupo de líderes, primeiro grupo de membros da igreja, que a gente foi oferecer o treinamento da visão celular. Eu abri 30 vagas e teve quase 60 pessoas com o nome na lista de espera. Mas elas foram pacientes. Não deu para fazer no primeiro. Foram para o segundo, para o terceiro treinamento. E louvado seja Deus, porque aos poucos a transição foi acontecendo. E hoje, nossa igreja, não há qualquer dúvida, é uma igreja em células. Ninguém discute isso, não se fala mais sobre isso. A questão é a vida que hoje a igreja está vivendo. A vida que a igreja está vivendo. Eu e Ana estamos aqui nesse período. E nós sabemos que muita gente da igreja deve estar orando por nós, quando lembra. Mas nós sabemos que há um grupo pequeno naquela igreja que nos ama. É o grupo com quem nós compartilhamos a nossa vida. É um grupo que a gente sabe que está lá orando por nós, nesta manhã.
São pessoas que nós conhecemos bem, que nos conhecem bem. Para aquelas pessoas, ser pastor Juarez é apenas um detalhe. Eu sou o homem Juarez, o pai, o avô, a pessoa que tem meus dilemas, meus conflitos. Aquelas pessoas conhecem meu coração, porque nós compartilhamos a vida. Regularmente estamos juntos, temos um pacto de oração uns pelos outros. Queridos, a gente vai terminar agora. Eu quero pedir a Ana Gilda para vir aqui. Eu quero terminar com um texto. Eu penso que talvez vocês já conheçam. Ele foi traduzido pelo pastor. Ele chegou a mim pelo pastor João Falcão Sobrinho, já falecido. Mas eu acho que ele mostra para a gente. Ele propõe para nós uma profunda reflexão. E ele vai dizer mais ou menos o seguinte: não é apenas estar junto. É muito mais do que isso. O frio que veio de dentro. 6 homens ficaram bloqueados numa caverna por uma avalanche de neve. E teriam que esperar até o amanhecer para receber socorro. Cada um trazia um pouco de lenha e se aquecia ao redor de uma fogueira. Se o fogo apagasse, morreriam de frio. Assim, chegou a hora de cada um colocar a sua lenha na fogueira. O primeiro homem, um racista, olhou demoradamente para os outros e descobriu que um tinha pele escura. Ele raciocinou: aquele negro? Jamais darei minha lenha para aquecer o negro. E guardou-a para si. O segundo homem era um rico avarento. Ele viu em torno do fogo um homem da montanha, pobre e com roupas velhas e remendadas. Ele calculou o valor da sua lenha e concluiu: eu dar a minha lenha para aquecer esse preguiçoso? O terceiro homem era o negro. Seus olhos faiscavam de ira e ressentimento. Seu pensamento era muito prático. É provável que eu precise dessa lenha para me defender. Também não daria minha lenha para salvar os que me oprimem. E guardou a sua lenha. O quarto era o pobre da montanha. Ele conhecia os caminhos, os perigos e os segredos da neve. E aí ele pensou: essa nevasca pode durar vários dias. Vou guardar a minha lenha. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Nem pensou em oferecer da lenha que carregava. Estava preocupado demais com as suas próprias visões ou alucinações para ser útil. O último homem trazia nos vincos da testa e nos calos das mãos os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. Esta lenha é minha. Não darei a ninguém o menor dos meus gravetos. Assim, os 6 homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se apagou. Ao amanhecer, quando o socorro chegou, ali estavam 6 cadáveres congelados, cada um segurando um feixe de lenha. Alguém comentou: o frio que os matou não foi o frio de fora da caverna, mas o frio de dentro, o frio da alma.